Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um BC Inside. E hoje eu vou contar a história para você de uma canção muito linda que nasceu de uma brincadeira na guitarra. Fica comigo, eu já te conto essa história. E foi assim que nasceu essa canção de hoje. Seja bem-vindo, mais um BC Inside, e hoje nós falaremos da faixa 10 do nosso terceiro disco, Recomeçar, que é a faixa Assim Eu Pude Ver. E ela nasceu assim de uma brincadeira na guitarra, fazendo alguns experimentos. Mas eu vou te contar depois. Agora eu quero te convidar primeiro, se você é a primeira vez que está passando aqui no canal, botãozinho embaixo aqui, olha, inscreva-se. Inscreva-se no canal, acione o sininho para que você possa ser notificado toda vez que nós subirmos um conteúdo novo. E também dê um joinha no vídeo, isso é muito importante para nós. E você que já é inscrito no canal, já é assíduo aqui, compartilhe o link desse vídeo, dessa nova história, para mais pessoas, para que elas também possam vir conhecer um pouco mais da história da Banda Chama. E nós estamos de volta com o meu, com o seu, com o nosso BC Inside de toda quarta-feira, falando dessa canção que nasceu realmente de uma brincadeira com acordes e com uma pedaleira nova que eu havia comprado. Essa canção de hoje, Assim Eu Pude Ver, faixa 10 do nosso terceiro álbum, Recomeçar, que é esse álbum que eu sempre trago nas mãos para que você possa identificar entre a nossa discografia. Como vocês sabem, em 2002 nós gravamos e lançamos o disco Herdarás, e nele eu usei uma guitarra Samick, que foi a primeira guitarra que eu comprei, uma guitarra vermelha. Essa que está aparecendo agora aí, olha. Essa guitarra vermelha foi o que eu estive com o Zé Aquino lá em Patinga, uma longa história que está aqui no canal também, né? O Zé Aquino me ajudou a escolher essa guitarra e com ela eu gravei o disco 2. Quando eu fui gravar o disco 3, eu acabei adquirindo uma outra guitarra, que era uma Tajima com a mão invertida. Essa aí, o modelo dessa aí, que eu não tenho mais ela, eu acabei vendendo essa guitarra pro Rodrigo Silveira, que é um grande músico cristão, católico aqui da nossa cidade também, que faz um trabalho fantástico. Ele acabou comprando essa guitarra minha e também um violão, na época que eu estava mudando de equipamento para gravar o próximo disco. Pois bem, morava aqui no comecinho da Santa Cruz, e ali eu estava brincando com a pedaleira nova que eu tinha comprado, que era uma GT6. Era uma GT6. Eu acompanhei a linha da GT, eu tive uma GT3, tive uma GT5, a 6, e atualmente eu tenho uma GT8, que supre as minhas necessidades totais, né? Então, como eu havia acabado de comprar um equipamento novo, eu comecei a brincar com ele, testando os sons, os efeitos, e comecei a fazer essa sequência de acordes que eu mostrei no comecinho aqui. Saindo Fá sustenido menor, indo pro Mi, Si menor, Ré. Assim eu comecei a brincar, e é um tom, uma saída de música, um início de música, que você pode olhar nas canções da Banda Chama, não tem nada parecido com essa canção. Ela não se assemelha a nada. Ou seja, foi algo que nasceu naquele momento ali para se transformar numa canção tão bela. À beira do caminho estava à espera de um milagre. Essa canção ela é praticamente autoexplicativa, como a maioria das canções que eu escrevo. Por que eu falo autoexplicativa? Não tem muito o que se explicar, a própria letra já diz tudo, né? Eu vou falar um pouquinho dessa letra agora, que eu quis fazer uma alusão
entre a minha vida e a vida daquele cego que estava à beira do caminho e que não enxergava com os olhos da face, mas com os olhos do coração. Ele tinha sentimentos que traduziam para ele aquilo que estava acontecendo ao seu redor. E um dia, então, esse cego estava sentado à beira do caminho, e a letra vai falar o seguinte: à beira do caminho estava à espera de um milagre. Quando você fala assim, à beira do caminho, à margem da sociedade, ou seja, excluído eu estava à espera de um milagre para poder voltar a enxergar, né? Voltar a ver as realidades. E a palavra continua dizendo, em forma de canção: não via nada, só ouvia a multidão. Ele só ouvia os barulhos, né? A gente, às vezes, quando está cego, a gente só escuta barulho, a nossa vida é barulhenta, e a gente, muitas vezes, não tem a sensibilidade de perceber a mão de Deus agindo na nossa vida. Minha capa sobre os ombros, pecados de uma vida mal vivida, sem saída, em completa escuridão. A capa que o cego carregava realmente era isso, né? Os pecados que foram criando uma crosta, criando uma defesa, parece, contra o bem. Ou seja, o bem vinha e batia naquela capa que foi criada na vida dele e não permitia que ele se encontrasse com a luz. E a letra continua dizendo: mas ao ouvir Jesus, e quão difícil é para nós hoje ouvir a voz de Deus, né? Nesse mundo barulhento que nós vivemos. Mas ao ouvir Jesus, que aos poucos se aproximava, Jesus aos poucos veio tomando a vida daquele cego, veio se achegando à vida daquele cego. Quando Jesus se aproximava, ele viu com os olhos do coração. Olha que maravilha isso, né? O nosso coração, ele é puro, o nosso coração, ele é límpido, transparente, e quando nós olhamos com os olhos do coração, na maioria das vezes a gente consegue enxergar mais até as qualidades das pessoas do que os defeitos. A gente consegue ver com mais clareza a ação de Deus na nossa vida e na vida daquele que é próximo de nós. E ele conseguiu enxergar então Jesus que ele era a luz, que há muito tempo ele procurava. Jesus curou, me deu nova visão. Ou seja, aquele encontro do cego ali com Jesus mudou toda a sua história e o fez renascer, o fez transformar-se em um homem novo, um homem que começava a enxergar de novo as maravilhas da criação de Deus, as maravilhas que Deus realiza nas pessoas. E quando às vezes nós nos fechamos no pecado, no nosso mundinho, a gente fica cego realmente para tudo que Deus faz em nós e ao redor de nós. E aí nós chegamos ao refrão da música. E aí você consegue perceber claramente essa alusão que eu faço entre o cego à beira do caminho e a minha vida. A história do cego eu nem precisava ter contado, porque todo mundo conhece, todo mundo já ouviu um dia. Mas eu fiz questão de contar para que ficasse mais claro para você essa minha referência entre a história do cego e a minha. O refrão diz assim: assim eu pude ver quantas vezes fui cego e não vi o seu querer, Jesus. Assim eu pude ver que uma palavra basta para quem crer, Jesus. Uma palavra basta para que nós possamos perceber o querer de Deus na nossa vida. E esse é o convite de hoje para cada um de nós, nessa síntese dessa canção, que é um convite a voltar a enxergar. Eu até pensava antes de vir gravar, pensando que essa aqui era mais uma daquelas músicas cuja letra está deslocada do tema do disco. Mas olhando agora aqui, lendo essa canção de novo, eu pude perceber que ela está dentro do contexto. Porque aqui é um convite a recomeçar também, a retornar, a voltar a enxergar. E esse é o convite de Jesus para você hoje. E assim eu pude ver. Após o refrão, tem um arranjo maravilhoso, foi pensado por mim, traduzido pelo Ageu Brasil, que foi quem gravou os teclados, e depois vem um solo de guitarra, que é aquela onde eu comecei aí esse vídeo de hoje, relembrando um pouquinho desse solo, tinha muito tempo que eu não tocava, né?
Então eu quis lembrar para vocês. E depois ela volta com essa outra estrofe, com a outra parte da canção. A primeira parte é o cego. A segunda parte sou eu. Minha vida era assim, tão sombria e sem graça, até Jesus me perguntar: que queres que eu te faça? Gente, uma letra que tem poesia, tem rima, tem verdade. É assim que Jesus age na nossa vida. Ele não chega fazendo de qualquer maneira. Ele não chega derrubando paredes. Ele nos pergunta: o que queres que eu te faça, né? E o mais legal disso tudo, o mais interessante, é que para que o milagre aconteça na nossa vida, e essa frase eu ouvia muito do Padre Fábio de Mello, até nessa época mesmo, porque 2006, a gente estava tocando com o Padre Fábio ainda, desde 2003, a gente estava tocando com ele, 2006 a 2007, a gente teve ali uma parceria com o Padre Fábio, aqui pelo leste de Minas. E ele falava que o milagre é uma via de mão dupla. Tem a mão que estende para curar, mas tem que ter a sua, querendo alcançar essa cura. E eu escrevi então, lembrando isso aqui, né? O que queres que eu te faça? E era a pergunta que Jesus fazia, e assim que ele curava, ele dizia assim: vá, que a tua fé te salvou. Ou seja, é preciso primeiro que cada um de nós acredite no nosso coração que Jesus quer fazer algo novo na minha vida. E quando Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? A minha resposta foi fácil: que eu veja, meu Senhor. Só que eu não respondi com os lábios, não. A letra da música fala assim: que eu veja, meu Senhor. Respondi com o coração. Por que é que eu respondi com o coração, meus amados? Porque o coração é límpido, o coração é puro, o coração, ele tem uma outra forma de enxergar a vida, diferente dos nossos olhos da face. Então minha resposta foi de dentro para fora. Foi uma resposta verdadeira. E o que é que Jesus fez naquele momento em que eu falei que queria voltar a enxergar? Barro ele fez com a sua saliva. Aí eu estou fazendo alusão de novo lá ao cego do começo da história. Barro fez com a sua saliva, e em meus olhos pôs as mãos, me tirou da escuridão. É assim, quando nós permitimos o toque de Jesus na nossa vida, é assim que acontece o milagre. Nós voltamos a enxergar, nós voltamos a andar, nós voltamos a falar, nós voltamos para o seio da igreja. Pessoas que talvez estão vendo esse vídeo hoje e que estão longe, né? Estão cegas por esse mundo, acreditando nas coisas que esse mundo tem oferecido, mas não conseguem enxergar as verdades de Deus. Então, esse é um convite muito forte hoje para você, meu irmão. Voltar, retornar, regressar, recomeçar, e o tempo é hoje. E para finalizar a canção, eu vou dizer assim que esse que fez esse milagre na minha vida, esse que me transformou, esse é o meu Jesus, né? Esse é o cara, esse é o meu Jesus que na Galileia andava, curando só de tocar com as mãos. E hoje essa luz ilumina a minha estrada, e em cada acorde está nessa canção. É isso, é a pura verdade sendo dita através de uma letra. Em cada toque, em cada característica dessa música, em cada detalhezinho, em cada frase dessa canção, Jesus está querendo curar a mim primeiro, que escrevi essa canção, e por consequência, curar também você que ouve a canção e você que hoje está aqui vendo esse vídeo, ouvindo sobre essa história maravilhosa que é da faixa Assim Eu Pude Ver. E assim eu pude ver. Vamos para alguns detalhes dessa canção. Eu tenho falado do uso do baixo fretless, né? Que o Kiko Pires, no disco 2, o Kiko Pires não tinha um baixo fretless e ele era doido com baixo fretless. Ele ficava brincando naquele baixo ali, brincando, querendo fazer as linhas de fretless, escorregando o dedo nas cordas. Para quem não sabe, fretless é sem traste, né? Sem essa marcação aqui, ele tem um braço liso. E ali depende de muita sensibilidade do músico para tocar. E o Kiko Pires, de uma forma magistral, mais uma vez imprimiu a sua digital
nessa canção, com execução maravilhosa nesse baixo fretless, aqui na canção Assim Eu Pude Ver. Porque na época nós fomos gravar esse disco, ele acabou comprando. E assim, da mesma forma que eu apresentava para ele primeiro as canções, quando ele adquiria também um bem novo, assim, um baixo novo, ele mostrava para mim, logo quase que assim que comprou, já falava, ó, James, comprei, tá aqui, olha aqui pra você ver. E assim eu pude ver. Uma outra curiosidade, apesar de eu não tocar teclado, eu não sou tecladista, eu às vezes brinco com alguma coisinha só para alguma gravação caseira ou só para criar alguma ideia, todas as ideias dos discos da Banda Chama, exceto essa última música que eu gravei agora, que foi o Barco, exceto ela, todas as demais, a criação dos arranjos de teclado são minhas. E é engraçado porque quando chegava no estúdio, o produtor perguntava, mas não é possível, você deve tocar teclado, porque esses arranjos são próprios mesmo, você vê que era característico. E acaba que eles pegavam aquilo que eu imaginava e fazia melhor. E assim o Ageu fez mais uma vez aqui. Esse início que era de guitarra no começo, o Ageu fez ele no piano e com execução magistral. O solo de piano no meio também, criação minha. E aí passei para o Reginaldo na época, nos ensaios, e na gravação o Ageu também executou muito bem. E mais, o Ageu, além desses pianos, o Ageu colocou uma linha de cordas ali também que não é desse mundo. Então eu quero mais uma vez salientar a contribuição tão bacana do Ageu nesses teclados que foram criados por mim, mas eu não sou tecladista. Ele quem executou, e executou de uma forma primorosa. E assim eu pude ver. Mais uma curiosidade. Outro dia eu falava dos backings que foram gravados nesse disco, que era um naipe ali com a Marcela, a Bel e o Adriano. Nessa faixa aqui, os backings são todos meus. Presta atenção, você vai ouvir aí e vai perceber que todas as vozes são minhas. Não teve aqui essa participação do naipe de backings. Eu mesmo achei que por ser uma canção mais balada rock, que tivesse uma voz só, e o Celso acabou acatando e no final ficou bem legal mesmo. E assim eu pude ver. Uma última curiosidade. O último trecho da música, onde fala assim que esse é meu Jesus que na Galileia andava, curando só de tocar com as mãos, e hoje essa luz ilumina a minha estrada. Ao vivo, eu fiz uma autorreferência para a Banda Chama e costumo cantar assim, que hoje essa luz ilumina a Banda Chama. E em cada acorde está nesta canção. Então, uma hora que você tiver um show nosso ao vivo e que essa canção estiver no repertório, você vai identificar isso que eu acabei de falar aqui agora. E assim eu pude ver. Bom, mas uma curiosidade que eu acabei de lembrar aqui agora. Tem uma coisa na música, um recurso chamado ponte. Ele é usado para ligar, assim, um A e o B, por exemplo, as duas partes de uma estrofe, às vezes para ligar a estrofe ao refrão. E nessa canção específica, como ela tem duas partes antes de chegar ao refrão, eu usei um recurso, a ponte, fazendo uma referência a uma banda que, para mim, acredito para você também, seja uma banda referência, que é a banda Oficina G3. Lembra essa pancada que tem aí, esse corte que foi feito com cordas maravilhosas pela Ageu, esse tchan, 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 tcharam. Pois é, isso aí é uma referência à música Te Escolhi, do Oficina G3, uma banda que eu ouço muito até hoje, acompanho muito o trabalho deles, e que é um trabalho muito abençoado e que inspira a gente a escrever e a compor. Então, um abraço aos irmãos da Oficina G3, Juninho e Afran, um abração, obrigado por nos inspirar tanto. E assim eu pude ver. Pois bem, chegamos ao final de mais um BC Inside. Esse nosso compromisso de toda quarta-feira, colocar você por dentro das canções da Banda Chama. Hoje nós falamos da faixa 10 desse disco aqui, o Recomeçar, que é a canção Assim Eu Pude Ver. E que assim, ao ouvir essas histórias também, você possa retomar o caminhar, já com os olhos abertos, já liberto daquilo que te escraviza, ok? Que assim seja. E assim eu pude ver.
Se você é novo aqui no canal, passou aqui zapeando e ficou até esse momento do vídeo, me ajude aí. Clica aqui embaixo em inscrever-se, acione o sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um conteúdo novo e dá um joinha nesse vídeo se você gostou da história, se você apreciou esse conteúdo, tá? E se você já é assíduo aqui e toda semana está aqui comigo nesse BC Inside, vou te fazer um convite. Compartilhe o link desse vídeo para mais pessoas. Fala com eles, vem para cá. Vem curtir a Banda Chama, vem seguir a Banda Chama, vem se inscrever no canal, porque eles estão contando histórias maravilhosas de todas as canções desses 25 anos. Então é muito bom ter vocês aqui e esse canal só existe porque eu sei que do outro lado você está. Muito obrigado, viu? E assim nós encerramos. Conto com a sua audiência na próxima semana. A gente está caminhando para 5 canções finais desse disco, que saiu com 15 faixas. E eu já falei por que esse disco saiu com tantas faixas, né? A dificuldade da gente arranjar dinheiro para gravar fazia com que a gente apertasse ali e colocasse o máximo de músicas possíveis num disco, porque a gente não sabia quando iria gravar um outro, né? Então a gente está chegando agora na próxima faixa, que vai ser Volta ao Primeiro Amor, que é um rock daquele da pesada e que tem história legal para contar também, ok? Te espero na próxima semana em mais um BC Inside. Até lá!